Nós acreditamos que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Falou aos pais pelos profetas, mas nos nossos dias, nestes últimos dias, Deus tem falado por meio do Filho. E nós podemos ler cartas do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Igreja, dirigidas a igrejas do primeiro século. E nós já lemos 3 juntos aqui recentemente, a semana passada. Mas hoje vamos ler as restantes, mais 4 cartas dirigidas a cristãos que viveram, embora há muito tempo atrás, viveram numa sociedade que enfrentou e eles enfrentaram problemas que nós também enfrentamos hoje no século XXI. Situações que eles viveram lá, que nós temos vivido, que a Igreja ao longo dos séculos tem vivido. E nós, em cada uma destas cartas, na verdade, como acreditamos que em todos os livros da Bíblia, nós encontramos ensino de sabedoria de Deus que deve ser aplicado às nossas vidas, à vida da Igreja ao longo dos séculos, ao longo da história, até que Jesus volte. Nós devemos entender o que Ele quer, o que Ele disse, o que Ele ensinou. Nós devemos estar atentos para poder cumprir aquilo que Ele quer. E nestas cartas nós procuramos perceber e lembrar de valores que são reconhecidos nas igrejas ou que são desejados. Nós percebemos no coração de Jesus que é desejo dele, que algumas coisas aconteçam nas igrejas ou que elas não aconteçam. São valores que Jesus expressa nestas cartas. E nós também, como igreja, uma igreja bíblica, uma igreja que quer ser uma igreja saudável, comprometida com Deus, com Cristo, com a sua palavra, nós também queremos valorizar. Então, nós já vimos algumas dessas características, desses valores, dessas qualidades que Jesus valoriza. E agora nós vamos ver na carta de Tiatira. Vamos ler primeiro a carta, capítulo 2, versículos de 18 até 29, Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18 até ao fim do capítulo. Nós temos aqui a carta de Jesus a Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não julgarei sobre vós, então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No versículo 19, nós vemos Jesus aqui a apresentar-se como alguém que conhece. Ele diz: eu vejo, eu conheço as tuas obras. Eu que olho e olho o interior, eu que estimo, eu que presto atenção, eu que valorizo. É isso que este verbo significa, eu conheço.
E aqui Jesus apresenta-se como aquele que tem os olhos como chama de fogo. E há aqui uma correspondência com o capítulo 1. A forma como Jesus se apresentou a João, ele que quis ser e quer ser conhecido pela sua glória divina, a sua majestade. Ele é Deus e ele quer se apresentar, quer ser conhecido dessa forma. Ele é Deus, mas ele também é compassivo, ele é gracioso, ele é identificado com a fraqueza humana. Embora ele não seja fraco, ele fez-se fraco. Ele foi compassivo, ele é paciente, como nós vamos ver também nestas cartas. Assim como ele foi compassivo e gracioso com João, ele que caiu dado como morto, ele ficou tão impressionado com o que ele viu, aquela manifestação de Jesus que caiu, mas Jesus levantou, colocou a sua mão sobre ele e tratou-o com graça e com bondade. Então apresentou-se a ele desta forma, que tem os olhos com chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, versículos 14 e 15. Este Jesus é aquele que conhece, que vê, que percebe, que sabe, que presta atenção, que valoriza serviço, valoriza obras. Ele vê o que cada um faz, o que cada igreja está a fazer. Ele sabe. Conheço as tuas obras, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Eu sei, eu conheço. Eu sei se tu fazes ou se não fazes. Eu sei o que tu tens realizado, o que tens pensado, o que tens desejado. Eu conheço as tuas obras. Serviço, esta palavra significa uma ocupação, alguém que está ocupado com uma tarefa, alguém que está a realizar um empreendimento. Literalmente, essa é a definição desta palavra. E isto é importante porque no versículo 23, nós lemos que Jesus apresenta-se como aquele que sonda mentes e corações e que dará a cada um segundo as obras, segundo o serviço. Então, os elogios, as recompensas serão de acordo com o que cada um fez. E Jesus sabe o que cada um de nós faz. Como sabia no primeiro século, com esta igreja em Tiatira, com aqueles cristãos, com aquele povo dele lá, ele sabe também o que cada um de nós faz com o tempo que tem disponível, com a saúde, os talentos, com a energia que temos. Deus sabe o que nós fazemos. Isto é importante que nós lembremos. Jesus valoriza serviço. Jesus valoriza trabalho a favor dos outros, do seu reino e dos irmãos. É por isso que, através de Paulo, o Senhor encoraja os seus servos. 1 Coríntios 15, 58. Se fosse Deus o Pai a falar, meus amados filhos, mas Paulo como irmão diz, amados irmãos ou conservos, ou cooperadores, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra. A mesma palavra que está lá em Apocalipse, obra, serviço, sempre abundantes. Façam muito, trabalhem para o Senhor, pensem em como serem úteis nas suas mãos, no seu reino. Sejam abundantes nas obras, na obra, no serviço ao Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho, e aqui no grego tem a outra palavra, aquela para labor, trabalho árduo, sacrificial, aquele trabalho que causa sofrimento até, aquele que desgasta, aquele que causa até aflição às vezes, mas que Jesus também valoriza. E aqui as duas palavras, tanto para serviço, trabalho, realização, quanto para trabalho árduo, labor, elas são usadas nesse versículo, 1 Coríntios 15, 58. E ambos, eles são vistos por Deus. O vosso trabalho, o vosso labor não é em vão. Se é feito no Senhor, se é feito por Ele e para Ele, o Senhor vê as obras. Ele sabe do que nós somos feitos e o que queremos fazer. Ele também valoriza o amor. Ele diz no versículo 19, eu conheço o teu amor.
a tua afeição, a tua boa vontade, a tua benevolência são sinônimos dessa palavra grega, bem conhecida para nós, agape. Eu conheço o teu amor. Essa palavra que é usada aqui, que está muito associada a essa ideia de afeição. Eu conheço os teus afetos, eu conheço o teu amor. De que qualidade é o teu amor? E sobre amor, o Senhor Jesus, Ele confronta o seu povo, os seus discípulos, a sua igreja. Ele diz em João, está registrado em João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E, portanto, Ele sabe quem é que o ama, quem é que quer conhecer a vontade dEle, os mandamentos, as ordens dEle, para observar, para pôr em prática. Isso é sinal de amor por Ele. Se me amais, e eu conheço quem me ama, eu sei de que tipo de amor é que vocês estão a falar, se me amais com esse amor, com essa afeição, então guardareis os meus mandamentos. E eu conheço, eu sei. E eu aprecio, eu valorizo. Esse é o significado deste verbo grego. Jesus valoriza a fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus. Nós não o vemos fisicamente, mas nós queremos que Ele está aqui, que o seu Espírito está aqui a agir no nosso meio, em nós que temos o seu Espírito, nós temos fé. Por isso é que oramos, cantamos para um Deus que nós não estamos a ver fisicamente, pessoalmente, mas vemos o resultado do seu poder, a sua criação, o resultado da sua obra em nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós queremos agradar a Deus. Por isso, nós cremos nele, acreditamos nele, nas suas promessas, nas suas ordens que são boas. Jesus valoriza a perseverança, já vimos isso em outras cartas. E aqui repete a ideia, eu conheço a tua perseverança, ainda no versículo 19. Essa capacidade de esperar pacientemente, com firmeza, sem desistir, sem desanimar. Isso é perseverança. Perseverança cristã é alguém que continua a fazer o que é certo, mesmo diante de provações, diante de obstáculos, mesmo diante de tentações, mas persevera. E Jesus, Ele valoriza. Isso é uma coisa importante para a igreja, a perseverança. Não abandonar o caminho, não parar de fazer o que é certo, não desanimar, não esmorecer. Mas Jesus diz que também valoriza a intolerância à falsa profecia. O mundo valoriza muito a tolerância e prega a tolerância. E nós vivemos num continente onde se fala muito de tolerância. Esta cultura que se diz evoluída e como que tendo progredido, achando que para cima e para a frente, ela incentiva, ela pressiona que haja uma certa tolerância. Até é valorizada, é muito valorizada essa palavra. Só que o que nós percebemos neste versículo 20 desta carta é que Jesus, ele valoriza a intolerância. Ele diz, eu tenho contra ti o facto de tolerares que essa mulher, essa falsa profetisa, ela que se diz profetiza, que ela não somente ensine, mas ela seduza os meus servos a praticarem aquilo que eu abomino, aquilo que eu digo que é pecado, que está errado, a prostituição, a imoralidade sexual, a praticarem a idolatria, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, sabendo o que estão a fazer. E eu tenho isso contra ti, porque tu toleras, tu suportas esse tipo de coisa. E tu não devias ser tolerante com isso. Isto fica claro que Jesus é a favor, ele valoriza a intolerância à falsa profecia. A quem diz que está a falar da parte do Senhor porque teve uma visão, porque teve um sonho, porque diz que Deus falou com ele ou com ela, e vem com esses ensinos, com esses mandamentos, com essas palavras proféticas para os irmãos, para os seduzir ao pecado, à independência, à incredulidade, à imoralidade, à hipocrisia, à idolatria. E nós precisamos aprender a ser intolerantes, como Jesus quer que nós sejamos intolerantes, a dizer não a esse tipo de influência na nossa vida e na nossa igreja. Jesus valoriza a intolerância à falsa profecia.
como nós já vimos que ele valoriza a intolerância à maldade e ao pecado, como ele diz que nós precisamos ter critério, pôr à prova os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos irmãos. Ele valoriza a igreja que tem critério, que sabe pôr à prova, que faz perguntas, que analisa, que vê o comportamento, se há coerência. Jesus valoriza a sã doutrina. Uma igreja que se preocupa com a sã doutrina, com boa teologia, que procura a verdade, ensinar a verdade. Jesus valoriza sã doutrina. Nós já vimos isso na outra carta também. Então nós precisamos, estamos aqui para aprender a ser intolerantes com o que Jesus é intolerante. Há coisas que ele não tolera e ele quer que a igreja também não tolere a sua igreja. E quando nós toleramos coisas que não deveríamos tolerar, quando nós permitimos e até suportamos, apoiamos, incentivamos coisas que Jesus não tolera, que ele condena, nós precisamos nos arrepender. E aqui nós vemos de novo esse caráter gracioso e compassivo de Deus. Ele diz, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ele é compassivo, ele é paciente, ele é amoroso. O nosso Senhor, o nosso Deus, Jesus, ele é assim. Embora os seus olhos sejam como fogo e os seus pés como bronze polido, uma imagem assustadora, que quase matou João, mas ele é paciente. E ele dá tempo para que haja arrependimento, porque ele valoriza o arrependimento. Ele valoriza quando nós reconhecemos que estamos errados ou que acreditamos no erro, numa mentira, numa falsa profecia, quando aceitamos como se fosse palavra de Deus aquilo que é palavra de homens, é tradição de homens, ou é ensino de demónios, é influência maligna, diabólica. Nós precisamos nos arrepender. Jesus valoriza o arrependimento. A dizer, não, eu estava errado. Eu acreditei nisso, mas eu estava errado. E agora eu conheço a verdade, eu conheço Jesus, eu conheço a tua palavra, então eu quero andar de acordo com o que tu queres, conforme tu ordenaste. Eu quero conhecer quem tu és, porque tu valorizas quem te conhece. Jesus valoriza, versículo 23. Nessa frase nós percebemos que Jesus valoriza ser conhecido como Ele é. Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele. Eu sou. Todas as igrejas conhecerão que eu sou. Aquele que sonda mentes e corações, ou seja, eu sou Deus. Eu conheço o que só Deus sabe. Todos os corações e todas as mentes eu conheço. E sou eu que darei a cada um segundo as suas obras. Sou eu o justo juiz. E Jesus quer ser conhecido como Ele é. Então Ele valoriza o conhecimento de quem Ele é. Ele diz naquela oração que faz ao Pai, está registrada em João capítulo 17, versículo 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna, é conhecer Deus. Ele valoriza este conhecimento. Ele quer ser conhecido, Ele quer que o Pai seja conhecido. E nós teremos a eternidade para o conhecer, a humanidade terá essa oportunidade de o conhecer na eternidade. Mas é importante que a humanidade o conheça deste lado da história, deste lado da eternidade, no lado da história, no lado em que nós temos este corpo. Esta é a oportunidade, este é o dia da graça, o dia para crer em quem Jesus é. Ele quer ser conhecido como aquele que foi enviado pelo único Deus verdadeiro. E é Ele que é o único mediador, é o único caminho para o Deus verdadeiro. Ele quer ser conhecido assim, desta forma. E naquele poema que Paulo escreveu, que está em 1 Coríntios 13, no final do capítulo, nós lemos assim, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Esta é uma profecia, uma promessa que nós temos. Que um dia nós conheceremos Deus da forma como Ele nos conhece, porque Ele quer ser conhecido dessa forma, da forma como nos conhece. Ele valoriza quem conhece quem é Deus, quem é Jesus. E nós um dia conheceremos
como somos conhecidos. Nós veremos como Deus é. Jesus valoriza a conservação do que se tem. Versículo 25, conservai o que tendes até que eu venha. Conservai o que tendes. Ele já tem, no capítulo 3, mais à frente da carta à Filadélfia, versículo 11, eu venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esta ideia traz aquela noção de estar atento, estar vigilante. E mais do que uma vez o Senhor também usa palavras diferentes para transmitir esta ideia. Mas Ele já tinha dito aos discípulos, Mateus 24, versículo 42, naquela pregação falando do futuro, pregação profética de Jesus, Ele diz, vigiai porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Ele vem, Ele virá, nós sabemos disso, mas Ele ordena-nos estar vigilantes para não perder aquilo que Ele nos deu, aquilo que nós temos. Capítulo 25, versículo 23, ainda de Mateus. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. No capítulo 26, de novo a mesma ideia. 24, 25 e 26. Mateus 26, 41 agora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós sabemos do que somos feitos. Nós sabemos que somos pó, somos fracos. Mas nós temos o Espírito do Senhor a trabalhar em nós, a ensinar-nos, a motivar-nos a conservar o que Ele nos tem dado. A Sua palavra, a ação do Seu Espírito e aqui esta exortação, conserva o que tens, porque Jesus diz que valoriza a conservação do que se tem. Não tratar com desprezo, não baixar a guarda, não tosquenejar, não dormir espiritualmente, mas vigiar. Jesus ensina-nos a vigiar, a conservar o que nós temos. A dar atenção às suas obras. Versículo 26, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras. Que obras são estas? O que é que a Bíblia diz sobre as obras de Jesus? As minhas obras. João 6, 29, Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado. As obras de Jesus estão relacionadas com o Evangelho, o que Ele fez na cruz. Ele foi enviado pelo Pai para realizar essas obras e Ele realizou. Portanto, valorizar e compartilhar o Evangelho são as obras. Nós temos que valorizar, mostrar que o Evangelho é importante, entender o Evangelho, estudar o Evangelho, a linguagem do Evangelho, o que é propiciação, justificação, redenção, glorificação. Nós precisamos entender esses conceitos. São conceitos bíblicos ligados aos sacrifícios do Antigo Testamento que já apontavam para o sacrifício de Jesus, para a obra de Jesus. E a obra de Jesus foi realizada no Calvário. A obra de Deus é valorizar o Evangelho, é estudar o Evangelho, é cantar o Evangelho e anunciá-lo. Falar do Evangelho, falar das obras de Jesus às pessoas. Ele valoriza que se dê atenção às suas obras, que guardemos a mensagem do Evangelho, que meditemos nessa mensagem, com pão, com vinho, com hinos, com versículos memorizados, com a leitura da sua palavra, com orações, com a comunhão, que sejamos igreja, à volta de Cristo, à volta das obras de Jesus. Ele valoriza isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora a carta à igreja de Sardes, capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Estas coisas diz ao anjo da igreja em Sardes, escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas.
O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez o Senhor revela-se aqui a João conforme já se tinha revelado no capítulo 1 e revela-se a esta igreja conforme se tinha revelado a João. Versículo 1, Jesus, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Isto está lá no versículo 20 do primeiro capítulo. Este Jesus que tem o Espírito de Deus, que é Deus, ele conhece e valoriza a vigilância. Essa ideia de estar atento, de consolidar o resto que estava para morrer, de ser vigilante, não deixar, não perder, mas conservar aquilo que se tem, porque foi dado do céu. Ele valoriza a consolidação, o fortalecimento, consolida o resto que estava para morrer, ou seja, ser forte. 1 Coríntios 16:13, um importante versículo para a igreja de Jesus. É assim que Paulo termina esta carta, uma importante carta para ensinar a igreja o que significa ser de Jesus. Sede vigilantes, permanecei firmes, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Consolida o resto que estava para morrer, fortalece, não deixes morrer. Jesus valoriza quem treina, o treino na piedade, esses músculos espirituais, a leitura, a meditação, a comunhão, o exercício da piedade. Jesus valoriza que nós nos fortaleçamos, que nós continuemos a exercitar a nossa piedade para sermos firmes, vigilantes, andarmos como homens e mulheres de Deus. Jesus valoriza a integridade. Ele diz no versículo 2, não tenho achado íntegras as tuas obras, e eu conheço as tuas obras. Algumas delas eu sei que não são íntegras. E aqui nós percebemos que Jesus valoriza a integridade, inteireza. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 20, nós lemos assim: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O nosso Senhor tem prazer naqueles que são íntegros, que são o que são em casa e na rua, são o que são com os colegas, com a família, com os irmãos da igreja. Jesus valoriza a inteireza do coração, a inteireza da mente, que não haja essas divisões, essas esquizofrenias com identidades diferentes. Jesus quer que sejamos inteiros e inteiramente dedicados a Ele. Quem anda em integridade, nós lemos em Provérbios 10, versículo 9, quem anda em integridade está seguro. Os íntegros são pessoas seguras, estão protegidas, estão guardadas. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido e por isso punido e castigado. Jesus valoriza a integridade. Ele valoriza um coração inteiro. Ele quer achar íntegras as nossas obras, as nossas atitudes, o nosso coração, os nossos pensamentos, na sua presença, na presença do Deus do céu. Jesus valoriza o reconhecimento das dádivas, dos dons, das bênçãos. Jesus valoriza a gratidão. Ele diz no versículo 3, lembra-te do que tens recebido e ouvido e guarda. Lembra-te do que tu tens recebido. Não te esqueças de que Deus tem sido bom para ti, tem sido generoso para ti. Lembra-te do que tens recebido, porque muitas vezes nós esquecemos. E nós precisamos trazer à memória, nós precisamos lembrar. Nós não podemos esquecer aquilo que Deus nos tem dado. Lucas 8, versículo 18, lemos assim: vê depois como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Aquilo que ouvir, a importância do ouvir. Nós recebemos muito ao ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos e cremos na palavra de Deus, Ele dá o Espírito. Nós lemos isso recentemente em Gálatas. Porventura recebeste o Espírito pelas obras da fé, pela pregação do Espírito. É pela pregação que nós recebemos o Espírito. A pregação da fé, a graça de Deus, nós recebemos pelo ouvir. Lucas 8, 18. Vede como ouvis.
Porque se não ouvirdes bem, se não ouvirdes direito, até aquilo que pensais ter vos será tirado. Mais à frente, no capítulo 12, Lucas 12, versículo 48, aquele que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Nós, no contexto, percebemos que quem recebeu a revelação, quem ouviu o Pai do céu a instruir, levará muitos açoites. Há um contraste aqui. Quanto mais é dado, mais é exigido. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será requerido, exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Portanto, lembrem-se, reconheçam as dádivas. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Não esqueças, porque tens recebido. Eu tenho-me revelado a ti, diz o Senhor. Eu tenho falado, eu tenho enviado os meus anjos, os meus mensageiros, os meus profetas. O meu filho, diz Deus. O meu filho, eu tenho falado. Então lembra-te. Mais uma vez, nós lemos que Jesus valoriza o arrependimento. Versículo 3, guarda o que tens ouvido, arrepende-te caso tenhas esquecido. Caso tenhas desvalorizado o que eu disse, arrepende-te. Jesus valoriza a pureza, o não se contaminar. Ele diz no versículo 4, tens em Sardes, nessa cidade, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Jesus valoriza a pureza. Então eu convido-vos a abrir em 1 Coríntios capítulo 5 para nós lermos aqui uma história relacionada com a purificação da igreja, a pureza da igreja. Como é que nós podemos mostrar a Jesus que também valorizamos a pureza, como Ele valoriza a pureza? 1 Coríntios 5, versículos 9 até 11. Já em carta vos escrevi, ou seja, eu vou voltar ao mesmo assunto, diz Paulo aqui, eu já vos tinha escrito sobre isto. E o assunto é este, que não vos associasseis com os impuros. Agora, não me refiro aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas escrevo-vos para que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. E esta é uma expressão importante, comer com. Jesus valoriza a pureza. Ele quer que nós não nos contaminemos com os impuros, aqueles que se dizem irmãos, aqueles que se dizem até profetas ou pregadores, ou influenciadores, ou teólogos, mas não trazem o Espírito de Cristo, não trazem o Evangelho verdadeiro, a sã doutrina, mas incentivam a imoralidade, incentivam a desobediência, a incredulidade, a avareza, a maldicência, aos vícios, ao descontrolo. Nós precisamos ter uma postura de não nos deixarmos contaminar com essas influências. Elas continuam a existir. É o mesmo problema que esses irmãos lá de Sardes enfrentaram, os irmãos de Portugal também enfrentam, de Lisboa, da Amadora. Jesus valoriza a pureza e nós também precisamos valorizar. Ele valoriza a dignidade. Ele diz que há umas poucas pessoas que são dignas e há aqui um parênteses, mas uma ênfase importante. Mateus 22, 14 diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E nesta igreja em Sardes, ele diz que há umas poucas pessoas que são dignas. Isto tem que nos incomodar. Porque não são muitos os escolhidos, não são muitos os eleitos. Há muitos que são convidados a estar em lugares como este, são convidados a abrir a Bíblia, são convidados a meditar na palavra de Deus, são chamados, vem, vamos à igreja, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos cantar, vamos orar, e muitos são chamados. Mas o confronto é este, é que são poucos os escolhidos. E nós precisamos lembrar que estamos diante de um Deus que sonda mentes e corações.
E até aqui pode haver poucos que são verdadeiramente escolhidos. Pode haver aqui realmente alguns que não são escolhidos, não são eleitos. E como igreja nós temos que ter esse critério. Nós como igreja temos que perceber que tipo de influência essa pessoa quer trazer aqui para dentro. Porque se ela não foi eleita, se ela não tem o Espírito, não tem o selo, o que é que ela está a fazer aqui? Por que é que ela vem para aqui? O que é que ela quer daqui? Não são todos os chamados que são escolhidos. Nós lemos que em Sardes eram poucos. E nós sabemos que o caminho é estreito, a porta é apertada. Não são muitos os que acertam com esse caminho e que entram por essa porta. São os dignos que encontraram o caminho. E por isso Paulo diz à igreja, àqueles que estão reunidos como igreja em Efésios 4, versículos 1 e 2, eu, Paulo, prisioneiro no Senhor, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isto é ser igreja, isto é imitar Jesus, humildade e mansidão, ser paciente, suportar, apoiar os que estão em luta quando querem parar de pecar, querem se livrar de algum pecado escravizador, querem agradar a Deus e precisam de suporte, precisam de ajuda. E Deus diz que a igreja deve suportar, deve ajudar, deve amparar, deve lembrar o que é ser digno, qual é o padrão que Jesus deixou. Ele valoriza a dignidade. Ele diz em Filipenses 1:27, através de Paulo, vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. Para que eu ouça, quer eu vá visitar-vos ou alguém mande notícias de vocês, ele diz que eu ouça que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, unidos em Jesus, unidos no Espírito que nos deu esta revelação, esta palavra, este padrão. É o padrão do nosso Senhor. É o que Ele valoriza. Não é a minha educação, não é aquilo que eu gosto, mas é o que Jesus gosta. É o padrão dEle. É de acordo com o que Ele quer. 1 Tessalonicenses 2:12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Não para o vosso conforto, para a vossa fama, para o vosso bem-estar, para o vosso sucesso. Não é para isso que Deus vos chama. Para terem todas as bênçãos que vocês entendem que devem ter. Ele chama para o seu reino, Ele chama para a sua glória. Não é para dar todos os desejos do nosso coração egoísta, carnal, mundano. Não é para isso que Ele nos chama. Para nós pedirmos aquilo que nos agrada à carne. Ele chama-nos para nós sermos seus súditos. Estarmos no seu reino a buscar a sua glória. Isto é viver de modo digno de Deus. Jesus valoriza a dignidade. E valoriza que se ouça o Espírito. O que o Espírito diz às igrejas. Carta à Filadélfia, capítulo 3, versículos 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Aqui Jesus apresenta-se como o santo, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Essa ideia da chave de Davi, referência ao capítulo 1, versículo 18. E essa ideia de abrir e ninguém fechar, uma referência à profecia de Isaías, no capítulo 22, versículo 22. Porei sobre o seu ombro, o ombro daquele que é o Messias, sobre quem eu estou a escrever, que se vai cumprir esta profecia, a chave da casa de Davi, que ele abrirá e ninguém fechará, ele fechará e ninguém abrirá. Jesus cumpriu essa profecia. É ele que tem as chaves da morte e do inferno, capítulo 1, versículo 18. É ele que decide o destino eterno de cada alma. E o inferno é um lugar real. Embora alguns pastores que até se dizem batistas tentarem falar de uma outra realidade e não admitir a possibilidade de um inferno, Jesus diz que Ele tem as chaves do inferno. É Jesus que ensina a temê-lo a Ele, a temer o Pai, a temer o justo juiz, a temer Deus, porque é Deus que pode fazer parecer não apenas o corpo, mas também a alma no inferno. Então, para Jesus, o inferno é um lugar real, por isso para nós é um lugar real. Essa é a verdade. E nós precisamos lidar com essa realidade. Jesus conhece e valoriza a observação da palavra. Quem guarda a sua palavra. Ele diz no versículo 8, tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. É a minha palavra, a palavra da minha perseverança. E isto leva-nos àquele texto quando Jesus pergunta, por que me chamais, Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Fazer o que Jesus manda é guardar a sua palavra, é observar, é fazer de acordo com o que Ele ordenou. Não adianta só cantar e dizer Deus, Deus, Senhor, Senhor, meu Deus ou meu Senhor, e não fazer o que Ele manda. Guardar a palavra é fazer aquilo que Jesus quer que seja feito. Ele diz, está registado em João 15,14, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vós sois meus discípulos, meus amigos, meus súditos, se fizerdes o que eu vos mando. E eu não mando vir apenas uma vez por ano ou por mês ou por semana à igreja. Há muito mais que eu ordeno, que eu valorizo e que eu espero. Jesus valoriza que a sua vontade seja feita. Ele valoriza que a sua palavra seja guardada. Guardar a palavra de Jesus, fazer o que Ele manda é sinónimo, é a mesma ideia, é o mesmo. Ele valoriza que se conserve o seu nome. Não negar o seu nome, não ter vergonha de quem Ele é. Não ter vergonha de se identificar como cristão, como parte da igreja de Jesus. Jesus valoriza isso, essa conservação do seu nome. Jesus valoriza a perseverança, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação. Mesmo que chegue a provação, mesmo que chegue a tentação, Jesus, Ele quer que nós guardemos a sua palavra, o seu testemunho. É isso que nos vai permitir resistir à tentação, porque está escrito. Mais uma vez, Jesus valoriza quem conserva o que tem. Versículo 11, venho sem demora, conserva o que tens. Que ninguém toma a tua coroa, a tua recompensa. Porque até aquilo que alguém pensa ter pode perder, se não ouvir direito, se não prestar atenção ao que Jesus está a dizer. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por fim, a carta à Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te
que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui no versículo 14, Jesus apresenta-se como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Lá no capítulo 1, versículo 5, temos esta expressão, a testemunha fiel e verdadeira. Este Jesus, ele conhece e valoriza a clareza, a distinção. Nós percebemos isso no versículo 15, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Jesus, ele quer clareza. Ou é ou não é. Eu conheço quem é e quem não é. E ele quer que a pessoa se apresente conforme aquilo que ela é. Lucas 11, 23. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não há terra neutra, não há terreno neutro na vida espiritual. Ou é de Jesus ou não é de Jesus. Ou é crente ou é incrédulo. Ou é de Jesus e depende de Deus. Ou é um infeliz, um miserável, pobre, cego e nu. E Jesus, ele valoriza a humildade. E nós percebemos que estas pessoas, lá em Laodiceia, elas diziam, eu estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Este é o sinônimo, é a imagem da arrogância, da soberba, da altivez, da independência. Eu estou rico e abastado, eu não preciso de nada nem de ninguém. E Jesus diz, tu não sabes a verdade acerca de ti. Tu não sabes que és um infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus valoriza a antropologia bíblica. A antropologia é a definição do que é a humanidade, o que é um homem, o que é uma mulher, o que é o ser humano. E aqui mostra o que é, como é que Deus conhece. Depois do pecado, o que é que o homem se tornou? Uma vez que nasceu em pecado e todos nasceram em pecado, não há um justo nenhum sequer. O que é que a Bíblia diz que nós somos? Miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus, porque não temos Deus. Se não tivermos Deus, como homens, meros homens, nós estamos perdidos. 1 Coríntios 4, 7, quem é que te faz sobressair? O que é que tu pensas que tens de especial para achares que Deus olhou para ti e por isso te salvou? Há alguém que acha porque um dia haveria de crer, Deus então o salvou, porque viu fé, uma fé preditiva no seu coração. Deus previu que essa pessoa iria crer. Não é isso que a Bíblia ensina. E se alguém ensina isso, é heresia. É falso, é mentira. Ninguém é salvo por mérito próprio, porque tem em si algum valor. O que a Bíblia diz é que todos nós somos miseráveis. É assim que Jesus olha para a humanidade. E Ele valoriza que nós tenhamos este entendimento de que se temos alguma coisa de valor, e Ele pergunta, através de Paulo, 1 Coríntios 4, 7, que tens tu que não tenhas recebido? Se há alguma coisa que tu tens, o que é que tu tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te vanglorias como se não o tiveres recebido, dizendo, eu não preciso de nada, de ninguém. Jesus valoriza a humildade, a dependência. Ele valoriza aquelas pessoas que o buscam, que o procuram, que batem, que pedem, que rogam, que suplicam. Porque Ele valoriza a santificação. Ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Bate, busca, procura, pede. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas.
Santificação é purificação com o fogo. E o fogo são os problemas que nós enfrentamos, o sofrimento que nós temos. Viver é sofrer. Nós enfrentamos muitas provações, muitos sofrimentos, as experiências que nós adquirimos com as frustrações que temos. É assim que somos santificados, purificados como pelo fogo, com essas dificuldades, essas provações que vêm à nossa vida. Vestir de branco, ungir os olhos, sinónimos de salvação, quando somos lavados com esse precioso sangue de Jesus derramado na cruz. Quando cremos nessa mensagem, Ele diz que nós somos lavados, somos purificados. Nós somos colocados em Cristo. Os nossos olhos são abertos. Nós passamos a ver, temos uma perspectiva corrigida. Passamos a ter uma perspectiva correta da vida, da eternidade. E se isso não estiver a acontecer, o que Jesus diz é que Ele repreende e disciplina. Porque ama, Ele diz, versículo 19, eu repreendo e disciplino quantos amo. Então, repreensão e disciplina fazem parte da vida da igreja, de uma verdadeira igreja de Jesus. Quer gostemos disso, quer não. Isto faz parte. A correção, a repreensão, a disciplina, a educação na justiça, isso faz parte da vida cristã. Jesus valoriza o zelo, versículo 19, ser zeloso. Em 1 Coríntios 14:1 nós lemos, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Se há alguma coisa que devem procurar com zelo é falar da parte de Deus, o que Deus ordenou. Por isso, conheçam a palavra de Deus para falar em nome dEle. Falar o que Ele diz que é para falar. Profetizar é isso, é falar em nome de Deus. É falar a palavra de Deus, o que está escrito, o que foi revelado. Procurai com zelo, sejam zelosos. Ser, pois, zeloso. E se não estiveres se não estiveres a estudar como deverias, a guardar a palavra como deverias, se não estiveres a corrigir, a repreender como deverias, a aconselhar e a consolar como deverias, arrepende-te. Arrepende-te, volta ao caminho certo. Dá atenção à minha voz, Jesus. Ele valoriza quem abre a porta porque ouve a voz dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor Jesus. Ele valoriza isso. Ele valoriza as suas ovelhas que ouvem, que reconhecem a sua voz e que abrem a porta. Jesus valoriza quem lhe abre a porta. Ou essa situação, esse exemplo, essa é uma imagem bíblica. Nós lemos em Atos 16 a história de uma mulher chamada Lídia, temente a Deus, que ouvia Paulo e os seus companheiros a pregar o Evangelho, a contar a história de Jesus, sobre as obras de Jesus, e diz que o Senhor lhe abriu o coração. Esta ideia de abrir a vida, abrir o coração, abrir a existência para atender as coisas que Paulo dizia, atender às coisas que Paulo dizia. Então nós acreditamos que a porta aberta é uma porta que é aberta para Jesus quando o Senhor abre o coração, quando Ele abre o entendimento, é Deus que abre essa porta. Para que nós possamos prestar atenção ao que Ele diz. É um milagre alguém querer ouvir a palavra de Deus, prestar atenção e obedecer. Quando Deus age na vida de alguém, essa pessoa quer ouvi-lo falar, quer ler a palavra dEle, quer conhecer a sua vontade, quer ser corrigido, quer atender ao que Ele diz. Ele disse a Zaqueu, Lucas 19:5, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele bateu à porta, é como se estivesse a bater à porta. Eu quero entrar na tua casa. Ele diz a Zaqueu. Jesus aprecia a comunhão. Ele aprecia entrar na casa e comer. Ele quer ter comunhão. Ele diz, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Versículo 20. 1 Coríntios 1:9 descreve a vida cristã. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É Jesus entrar na vida de alguém, entrar na mente, nos pensamentos, nos apetites. É Jesus entrar connosco na nossa casa, na nossa sala, na nossa cozinha, na casa de banho, no quarto. É Jesus estar lá
e termos comunhão com Ele. Ele vê o que nós fazemos, Ele sabe o que nós fazemos, mas é nós termos condições de ter comunhão com Ele, de falar com Ele e falar dEle nesses ambientes. Jesus quer entrar na casa. Jesus quer. E quando Ele entra na casa, sobre Zaqueu, Ele diz em Lucas 19, versículos 9 e 10, hoje houve salvação nesta casa. Porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E quando Jesus entra numa casa, quando Ele entra numa vida, Ele diz, hoje entrou a salvação. Porque Jesus é o Salvador. E é a presença dEle que diz, isto está errado, não faças isto. Eu não quero que tu faças isto. É o Espírito dEle que fala connosco. É a ação da sua palavra em nós que nos mostra o que é certo e errado, a ter critério, a pôr à prova os falsos irmãos, profetas, pastores. Os salvos foram chamados e eleitos para terem comunhão com Jesus. Ser igreja é viver nessa comunhão. É falar com Jesus e falar acerca de Jesus. Isso é ter comunhão e Jesus valoriza ter comunhão. Entrar na casa e cear e comer e ter esse tipo de proximidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.